Salve, salve, turma! Estamos aqui mais um dia. E hoje diferente, né? Hoje estamos na sede do nosso cliente. Sou Rafael Camilo, host do BWAcast. Já perdi as contas, a gente deve estar no 130 ali, mais ou menos. E hoje viemos até o nosso cliente, né? Cliente diferenciado. Mas antes disso, né? Trouxe aqui também o meu sócio, Rony, se apresenta pra gente. Olá, turma. Satisfação, Rony Batista, sócio também do Rafa, da BWA Global. E que incrível, né? Estarmos aqui com o nosso cliente, né? Aline, Dona Laura, pessoas especiais que têm tido aí uma boa história e boas conversas de evolução com a BWA Global. Exato. O podcast de hoje está sendo gravado em Brasília, né? Mas pelo sotaque aqui já já denunciou. É bem diferente, né? Já entrega o Potiguar, né? Potiguar. Natalense. Legal. E hoje a gente trouxe os convidados aqui bem especiais. Não dava na mesa toda a família, né? Então a gente teve que fazer uma... Bem quem podia participar, né? Com a rotina bem corrida. E hoje a gente vai falar com o pessoal da LLAL, né? Falando um pouco melhor aqui, né? A gente vai gravar com a primeira franqueada da O Boticário, né? Dona Laura e a sua filha Aline. Se apresenta, Dona Laura, para a gente. Boa tarde, tudo bom para vocês? Bem-vindos, né? Eu acho muito prazer vocês estarem aqui com a gente na empresa do grupo da LLAL. E é Laura Oliveira, né? Que todo mundo já conhece, né? Já tem umas badalações sobre o nome, sobre a empresa. Mas, assim, bem legal. É um prazer ter você aqui com a gente, com certeza. E a minha história, eu acho que o Boticário já tem algumas podcasts por aí, né, a nível Brasil, e eu comecei em 1979, ganhando uma colônia água fresca do Boticário que deixaram na minha casa. Aí peguei aquela colônia, eu trabalhava na Embaixada da França, eu era secretária contábil deles, e aí eu me interessei pela colônia. Era uma caixinha marrom, não tinha nada. Tinha uma ânfora dentro com água fresca. Tinha uma gargantinha nela com florzinha, que acho que continua até hoje. E aí eu namorei aquela colônia na minha mesa uma semana na embaixada. E eu disse, primeiro, antes de começar a querer vender aquele produto, eu vendia cama, mesa, banho na embaixada, porque era novidade para os nossos franceses, né, que estavam ali, novidade, e eles queriam novidade. Aí, naquela colônia, houve uma coisa muito interessante. Como eu namorei ela uma semana, não tinha nada na caixa. Aí, um belo dia, eu tirei ela da caixinha e virei a colônia. No que eu virei, estava lá, Botica Comercial Farmacêutica Limitada. E um telefone, São José dos Pinhais. Falei, essa é a minha oportunidade. Uau! Aí liguei para o Estandar, a moça disse para eu falei, preciso falar com o consulado lá de Curitiba. Ela disse, tá legal, mentira minha, né? Porque, na verdade, não era o consulado, eu queria falar com o telefone da colônia, né? Aí eu liguei, na hora ela fez a ligação, o doutor Miguel atendeu. Hoje, né, na época era Miguel, né? Hoje é doutor Miguel Kriegs, né? E ele atendeu o telefone. No que ele atendeu, eu me apresentei, disse que eu era Laura, trabalhava na embaixada e ganhei a colônia e queria vender o produto dele. Aí ele virou para mim e disse assim, você tem loja? Você tem comércio? Você tem alguma coisa? Eu falei, não, eu sou só secretária contábil da embaixada, mas eu vendo outros artigos dentro da embaixada e gostaria de vender seu produto. Aí ele falou assim, então, ele falou que tinha mais produtos dentro da linha. Eu falei, se a linha dele fosse extensa, que eu gostaria de comprar 3 unidades de tudo que ele tinha na linha. Aí eu falei se ele venderia. Ele falou, se vendo por reembolso postal e à vista. Eu falei, perfeitamente. Então, tudo que você tiver dentro da linha, eu gostaria que você me enviasse. 3 dias depois, o motorista da embaixada foi até o aeroporto e foi buscar as caixas dos produtos. Era uma coisa enlouquecedora, porque eu perfumei todos os corredores da embaixada com as caixas do Boticário, né? Porque exalava perfume. Bom, daí eu comecei, fiz um chá na minha casa, trouxe os produtos para casa e fiz um chá e convidei as pessoas das quais eu conhecia.
E naquele dia, Rony, eu vendi todos os produtos. Olha. Comprei a primeira vez, segunda, Sucesso. terceira, quarta, quinta, eu botei a primeira loja que está aqui atrás da gente, que foi a da QI9 do Lago Sul. E daí a gente tem uma coisa bem interessante nesse período. Dr. Miguel veio depois que a gente inaugurou a loja, ele veio para conhecer o local, loja, essa coisa, porque não tinha projeto, não tinha nada definido pelo Boticário, né? Pela marca, o que seria. Aí ele me deu uma autorização exclusiva para vender o Boticário em Brasília. Olha. E essa autorização está aqui dentro, guardadinha, que eu quero botar no meu museu do Boticário. Então, de lá para cá, eu já tinha, assim, o crescimento do Boticário foi muito grande. Foi, assim, uma coisa inédita mesmo, sabe? Aí, de uma loja, fui para o aeroporto, do aeroporto nós fomos para um hotel, do hotel fomos para 309 Sul, Conjunto Nacional, eu só sei que já tinha 22 lojas, houve uma cisão de empresa entre, que é meu marido, né? Vamos aguardar um pouquinho essa história. Mas muito bom, história muito boa mesmo. Então, a dona Laura é a fundadora e praticamente a fundadora da franqueadora, né? Que eu acho que eles nem estavam pensando em fazer isso. E a dona Laura chegou com essa ideia, né? E tem uma frase que a gente sempre falava no podcast, né? Quando o Augusto gravava mais, que é: a iniciativa não espera convite, né? Nunca. Então, foi Sabe, isso. Rafael, eu acho que isso é muito importante, porque, na verdade, é assim, ó, eu acho que nem o doutor Miguel, que naquela época, ele já tinha uma loja no aeroporto, dos quais todos os funcionários das empresas aéreas compravam produto e vendiam a nível nacional, né? De uma coisa. Então, a boca realmente faz a diferença. E naquela época, o que aconteceu? Eu acreditei num produto do qual eu não conhecia, eu não sabia o que era. Mas eu queria ter meu negócio. E foi isso que me motivou, e pela qualidade realmente do produto. Porque é fantástico. Até hoje, a Colônia Aqua Fresca faz a diferença, né, na nossa... Posso citar como uma veia empreendedora, Rafael. Nota-se que essa expertise, essa vontade, e é isso que cada empreendedor tem que ter no dia a dia, essa vontade, Aline, de ir além. De buscar evoluir. Mesmo a senhora estando em uma atividade, mas observou em um presente que recebeu a oportunidade da sua vida. Então, olha quantos anos já se passaram e o que transformou o seu negócio através da sua veia empreendedora, né? A gente começa a visualizar nesse seu testemunho, nesse seu bate-papo, que nós temos que acreditar. Sim. Além de qualquer resultado que venha, mas acreditar que você pode ser capaz de fazer crescer o seu negócio e de pequenas coisas, né? Sim. Uma colônia se transformou nesse case de sucesso que é o grupo LLAL, né? Sim, e não só isso, porque não vendia só o Boticário, o produto em si, Aqua Fresca. Você pode ver ali na foto, vendia santo. Vendia artesanato, eu lembro as bonecas, os santos, vendia tudo do Nordeste. Então, assim, trazia. Minha tia casou com o meu tio de Fortaleza e ela trazia muita arte sacra, os santos, as rendas. Então, você imagina, era produto misturado com santo, com tudo que você pensar e imaginar, vendia, né? Até virar em si mesmo uma loja de produtos naturais, que antigamente chamava Natureza Produtos Naturais, né? Assim, isso foi só a apresentação, tá, gente, da dona Laura. Estamos também com a Aline, né? Aline Oliveira. A Aline Oliveira, hoje, me passaram aqui o que ela ocupava, né? São várias cadeiras, né? Várias cadeiras. Parte financeira, tecnologia. Aqui se fazia de tudo, viu, Rafael? Cada um fazia um pouquinho, né? E a dona Laura fazia a implantação de tudo, inclusive na parte nossa de marketing, tudo. Eu fazia o marketing todo sozinha. Você não tem ideia o que eu aprontei nessa cidade, porque aqui é uma cidade totalmente diferenciada, onde você realmente não tinha nada, né? Não tinha boticário, não tinha presença boticário. E até desenvolver isso, até o marketing nos ônibus, fui eu que fiz as primeiras fotos para colocar no fundo dos ônibus aqui nessa área, visão, na região. Dona Laura é diferenciada, tá? Sou fã da senhora. Obrigada.
tenho minhas 3 meninas lá, eu já falo assim, ó. Vamos. Pega a visão. Pega a visão. Não. Vamos fazer um estágio lá com a dona Laura. E Aline, me fala um pouco de você, assim, você, desde criança você quis estar com a sua mãe? Então, nós estagiamos a vida inteira com ela, né? Tá precisando de mais 3? Fizemos o estágio da vida O toda Rafael, com sabe ela. onde que elas dormiam? Na retaguarda das lojas, sobre colchonete. Sim. Então, onde eu ia, inaugurava uma loja, elas estavam lá. Não, E aí- não tem nada de sorte aí. Não tem nada de sorte, né? Nascida e criada em Brasília, meu nome é Aline, sou filha da dona Laura. Desde que eu me conheço por gente, eu conheço produto Boticário. Nascida e criada dentro de uma loja, onde passei a minha infância, meus natais, data comemorativa, no andar de cima da loja do Parque Shopping, no sótão, olhando os clientes embaixo, pequenininha. Fiz muito dever de casa, estudava para a prova nos estoques com as gerentes de loja, porque não tinha ninguém para ficar em casa com a gente, então a gente estudava dentro das lojas. E com 17 anos eu fui morar fora, fui terminar meu 2º grau. Quando eu voltei, já voltei trabalhando com a minha mãe. Na época, meus pais já tinham tinham separado a empresa e tudo. E a gente tinha 6 lojas aqui na área de Taguatinga, na área sul da cidade. E aí começamos a trabalhar, nunca mais largamos e juntamos as forças, nos unimos. E a maior escola da minha vida é minha mãe. A maior visionária que eu conheço é ela, que ela é um avião para tudo. Ela vê lá na frente coisa que a gente não vê. Ela olha aqui, não é assim não, é assim. Sabe? Então, assim, a gente tem muito orgulho e muita honra de tudo que a senhora construiu, de tudo que a senhora fez, né? E vamos fazer. Pode ter certeza que vamos fazer muito mais e vamos perpetuar muito mais todo esse império e honrar essa grande marca hoje que a gente representa aqui dentro de Brasília, né? Que é uma grande responsabilidade para nós hoje e um grande orgulho também fazer parte da família Boticário, que hoje a gente não é mais sobrenome Oliveira, são as meninas do Boticário, né? Perdemos o nome já. Está intrínseco no sobrenome de vocês. E muito bom ouvir, né, e enxergar essas mulheres fortes, né, que vocês se tornaram, né, a partir do exemplo de Dona Laura, e esse grupo LLAL é o nome de 4 mulheres fortes que eu conheci há um tempo atrás, né? Sim. E me fala um pouco o que é conviver em família, né, uma estrutura familiar para tocar um negócio desse porte, né? Faço menção aqui a Lana Oliveira e a Luana Oliveira, que são irmãs da Aline, né, e filhas de Dona Laura. Me fala um pouco da conjuntura do que é ser essa família de empreendedoras, né, leoas aqui de Brasília, avançando aí nesse mercado. É um time de leoas mesmo, que as mulheres que são bravas, viu? São goianas. São todas bravas. Mulher brava e goiana. Realmente o que é? Você imagina o borogodó que não dá aí. Sou casado com uma. Aqui o Já negócio tá sabe, mais Rafael. baixo. Mas, Rony, foram momentos difíceis, é um momento de construção, né? Como tudo. E graças a Deus, a nossa união de família, de negócios e, mais uma vez, a minha mãe liderando a gente, sabe? As coisas fluem mais fácil e melhor. Então, assim, Lana veio trabalhar muito cedo com a minha mãe. Lana vinha com 16 anos, a Lana odiava vir para Taguatinga, via brigando, xingando, chorando, gritando, porque não queria frequentar a periferia. E minha mãe falava, olha só o que tem para hoje, nós vamos trabalhar e acabou, vamos que vamos. E logo depois veio eu trabalhando, ficando com ela. A gente trabalhava no escritório pequenininho ali no Alameda Shopping. E aí fomos crescendo, minha mãe foi abrindo mais lojas, que ela vai te contar daqui a pouco o decorrer dessa história. Mas nós também, além da nossa união, nós tivemos muitas boas pessoas aliadas a nós, ao nosso grupo, para trazer essa conscientização de trabalhar em família e saber separar o lado familiar e o lado societário, né? Para dar certo no negócio como um todo, precisa dessa distinção de cargos, funções, regras, né? E colocar regras, assim. E graças a Deus, a minha mãe deu a liberdade de cada uma não só escolher, mas conhecer a própria aptidão
para tomar conta e tomar frente do que fazia melhor, né? Então, Meio que assim, né? Ou você vai para trabalhar no Boticário ou sai de casa. Foi mais ou menos assim? Exato. Exatamente. Quando ela estava fora, foi o que aconteceu. Eu fui buscar. Eu cheguei e falei para minha filha, é o que nós temos e tem que, para poder bancar o que você vive aqui, tem que trabalhar. Bora lá, 30 dias para você voltar. Acabou. Aí Sem mimimi. Não, sem mimimi. cortou meu cartão de crédito. Cortei tudo. Como é que eu vou pedir? Não tinha outro jeito. Como é que eu falo, você vende tudo que você tem aí, pega suas coisas e vai embora? Eu não vou embora. Ela veio brava, Rony, brava. Voltei brava. Mas acabou o cartão de crédito. 30 dias, devolve o apartamento para o inquilino, vende o carro. Como assim? Que mudança. Que mudança. E foi radical mesmo. Foi. Tinha que ser radical. Mas foi a melhor coisa da minha vida, entendeu? Foi bom demais. A gente aprende todos os dias aqui e, nossa, eu devo tudo a essa mocinha aqui. Ela tem 20 anos, tá? De idade mental. Importante colocar que acho que Dona Laura, na percepção, é que ela colocou tudo no seu devido lugar, né? Cada aptidão, como a senhora falou, Sim. de cada uma foi direcionada para aquela cadeira do negócio, né? Com certeza. Então, a Aline hoje fica à frente de um braço desse FIO, né? Financeiro, tecnologia. Financeiro, tecnologia. Operacional, né? Então, Dona Laura na área do conselho da empresa. Eu fico no conselho e eu faço respaldo com as meninas, né? Em obras, né? A gente faz também um trabalho de mercadológico para colocar novas lojas, pontos de venda, essas coisas todas. E aqui dentro do escritório, né? Porque não tem outra saída. Né? Larga o osso não, Rony. Não. Rafael, todo dia que vai, você fala, não, eu tô Hoje ela dizendo assim, no início da nossa reunião, né? Trimestral, e Dona Laura dizendo, eu fico andando, eu fico na rua. Não. Então, eu acho que essa percepção de estar ativa, né? Parabéns, né? Pelo tempo e pela história, mas estar ativa, estar buscando essa visão que está intrínseco na sua veia, né? É o que tem movido a LLAL. Claro. Então, quando eu vejo Dona Laura dizer, estava na rua, e a gente consegue visualizar novos pontos de venda, novos negócios. Precisa, então, né? bom. Porque é um mercado, além de crescente, promissor, e muita concorrência. Então, você tem que estar muito atento, visualizar esse lado, para poder realmente a gente fazer um melhor trabalho e bloquear as concorrências, claro, né? Então, isso tem que ser feito. Isso é muito legal, né? O trabalho de sucessão sendo feito há bastante tempo, né? Porque seria muito mais difícil para Dona Laura hoje passar o império, né, que a senhora construiu para Aline. Que sorte dela que veio 3 meninas, né, para ajudar. Pois Poderia ter sido uma, igual no meu caso, eu tenho Mas- só uma professora. Rafael e Rony, olha, isso foi muito importante, né? Foi muito importante porque tinha que colocar na mente das meninas que todo mundo precisava de trabalhar, né? E nesse trabalho, desse desenvolvimento todo, foi a melhor coisa que aconteceu comigo, porque eu tenho orgulho porque você sabe que uma empresa familiar, ela é muito complicada, Em suas né? Porque é dificuldades. muito complicado, porque o perfil é diferenciado, a forma de você conduzir é diferenciado, assim, não é só o que eu queria, né? Hoje não é o que eu queria, mas na época era, eu botava a regra e acabou. Disse, é desse jeito que vai acontecer. Mas hoje não, hoje o perfil já mudou, né, mudança e tanta coisa, tecnologia, o IAI e outras coisas mais. Quer dizer, hoje você já não tem mais aquele negócio, pegar a mãozinha e fazer, mas antigamente precisava de fazer isso. Dona Laura, Então, isso é muito orgulho. num contexto do mundo em que vivemos, qual conselho a senhora daria para um pai que está com seus filhos na operação? Isso é para ele, né? Já tá pensando no futuro. Já estou pensando no Na futuro das minhas sucessão. meninas. Então, primeiro, eu acho que isso é muito importante você avaliar, porque essa avaliação ela vem da sua avaliação em relação aos seus filhos, o que eles querem e se tem vontade, o querer, né? Tem que sonhar e tem que ter objetivo. Se não tiver,
é melhor você largar para lá. Então, porque, na verdade, eu acho que o comércio que não é fácil, assim, ó, não é todo mundo que gosta. Não é todo mundo que gosta de fazer o que você faz, que é a contabilidade. Isso. E outros setores que às vezes a pessoa não se identifica. Primeiro vamos ver o que se identifica, mas aqui não teve esse negócio não, sabe? Teve que fazer. Deu a direção E acabou. e vai seguir. Não tinha A pressão do não amor. tinha, exatamente. Do amor, da paixão pela marca, dos produtos, sabe? Tudo isso. E o Boticário é muito envolvente, né? Ele realmente levanta qualquer pessoa a nível de alto astral, né? Porque uma perfumaria, um batom, sei lá, uma maquiagem, qualquer coisa que venha do Boticário, realmente isso é muito importante para a pessoa. Parece um pouco com o nosso CEO, né? Pois é. Eu acho isso. A forma de agir, né? Isso. São E de você colocar isso na cabecinha deles, né? Isso. Que é muito importante. Colocar a visão, né? Isso. Acho que na cultura brasileira tem muito de eu quero que o meu filho seja melhor que eu, sempre, né? Sim. Então ele vai seguir esse caminho para ser melhor que o que eu fui, né? E eu acho que a ideia é, dentro dos nossos negócios, ele consegue ser também Se melhor ele que quiser, eu. né? E ele também consegue evoluir Isso. nos resultados do negócio que a gente tem trabalhado e que a gente tem evoluído. Então, acho que isso foi uma receita muito boa que a senhora deixou para o grupo LLL. Se eu pensar que a LLL hoje, a LLL tem quantos anos de história? 48. 48 anos de Fazendo história, esse né? ano, Começou toda essa história no passado, né? Através do que a senhora já trouxe aqui, mas de um certo tempo para cá, as meninas foram impulsionadas a evoluir. Ela implantou uma sucessão sem ela saber. Foi. Sem saber. Né? Naquela Ela- época não se Já- falava já- em já era sucessão, sucessão, não se né? falava em nada disso, nem sabiam o que era isso no Mas, Brasil, assim, né? E a dona Laura já começou a plantar a sementinha dela para que a gente começasse O a que era trabalhar muito e importante, começar né, a pra suceder mim. ela e virar um braço, um apoio dela realmente, porque ela era sozinha, né? Só contava com os funcionários na época e foi trazendo a responsabilidade, chamando as filhas para a responsabilidade para a gente começar a ajudar ela no negócio. Eu tiro uma grande lição aqui, Rafa, que o seu negócio tem futuro. Isso fica para todos nós que estamos acompanhando, que o seu negócio tem futuro. Sim. Então, há muitos pais, né? E eu posso até estar me incluído nele, de que, meu filho vai ser médico, meu filho vai ser odonto. Não. Mas o seu negócio pode ser o lugar que ele vai também frutificar, que ele vai crescer, que ele vai evoluir. E depende muito E da aqui é um forma que grande você vai exemplo colocar. nesta E, família. Rony, quando você faz com amor, Tudo é certo. você pode ter certeza que seus filhos chegam em casa e vê o amor que você tem pelo seu trabalho, a dedicação que você dá, sabe? O âmbito, o ambiente que você vive. Isso passa de geração para geração. Então é bom, porque as pessoas são felizes, né? Eu acredito que você é super feliz no seu trabalho, assim como nós. E isso passa, é transmitido, é nítido, entende? Então você fala assim, quando a gente era pequena, eu falava, eu quero ser igual a minha mãe, sabe? Eu quero crescer igual a ela. Né? Um exemplo, sabe? Eu falava, quero ser igual a ela. Por que eu não vou ser igual a ela? Vou sim. Isso é legal. Aí, olha aí. Até o sobrinho fala, né? Não, eu quero ter um escritório igual do tio Rafa. Ai, olha que Né, legal. Legal. Exemplo, Então fica o recado para a Evelyn, Ana, vamos trabalhar na contabilidade, tá, moça? Menor aprendiz. Ó, o menor precisando aprendiz Tá aí. precisando aqui, inclusive, tem vaga da empresa, pode vir. Mas isso é importante, viu, Rony, porque você dá. Eu acho que porque família é base, né? Então, isso vai dar um gásinho melhor nas crianças, por exemplo, se você tem pequeno ou não, para poder já crescer com a mentalidade que ele pode te ajudar, auxiliar, crescer dentro do seu negócio. E tem outras pessoas que também não querem, né? E quando não querem, às vezes, né, é o que você está falando, um médico, um dentista, sei lá o que é que vão querer, é diferente, né? Mas eu acho que você pode fazer um bom trabalho e trazer para perto de você. Pode. E cada vez mais a gente tem que ter mais cuidado com isso, né? Até pela Tem. geração que a gente Sim. tá vendo chegar, né? Não, Que a meio que o geração- trabalho é um castigo. Eu falo que às vezes o pai tem que ter muito cuidado com isso, porque se a criança vê o pai reclamando, eu tenho que trabalhar hoje. Por que você vai trabalhar? Porque eu tenho que... Quando a minha filha pergunta por que eu vou trabalhar, eu falo, o papai vai porque o papai gosta muito. Né? Tipo, tem que ser algo que chame a atenção sempre dela pra para minha querer Júlia. trabalhar. Ela, por que você vai viajar ao trabalho? Eu falei, a mamãe ama trabalhar. Deixa eu te falar, eu amo fazer o que eu faço. Eu Não faço por para. amor.
Aí ela, então tá, vai e volta. Eu falei, volta. Mas é necessário isso, né? O gostar. Sim, Primeiro você tem que gostar e querer fazer, É. que isso faz a diferença. com certeza. E dona Laura, hoje a gente estava falando muito de sucessão, hoje a senhora está mais no conselho, e eu gosto muito de podcast. Eu vi um podcast sobre a família Moura, né, da Baterias Moura. Uhum. Hoje eles têm 2 conselhos, né? Um conselho que tem a família e outro conselho que a família só escuta e os conselheiros falam. Ah, que Né? legal. Como que é o formato hoje de conselho de vocês? Olha, no momento, realmente, a gente está desenvolvendo esse lado, né? Uhum. A gente começou, já tem alguns anos aqui, com vários profissionais que nos ajudam a fazer isso. Então, a gente está fazendo esse nicho, que é esse tipo de conselho, que é familiar, né? E o conselho realmente de desenvolver o trabalho. Mas, assim, eu vejo como uma coisa de crescimento, de futuro, Vou andar junto, né? vão andar junto. Isso, Tudo Michel. isso, né? Que tá aí pra gente. Qual foi a maior dificuldade que a senhora passou nesses 40 anos aí de história? Mais de 40 anos de história. Essa é uma história difícil, né, de falar, porque foi quando eu separei. Então, assim, eu separei em 1994 e nós tínhamos 22 lojas e eu recomecei com 2 numa região que não existia boticário. Então, o boticário aqui não existia nem um bezinho do bote. Então, e o doutor Miguel realmente me ajudou muito, junto com a parte comercial deles, que ele tinha milhares de pessoas fantásticas que faziam. Tem que ir lá falar com eles. Entendeu? Então, assim, que milhares de pessoas, né, competentes, que me ajudou muito, e foi aí que eu realmente desenvolvi. O doutor Miguel até foi muito engraçado quando fez a divisão, porque nós não éramos franqueados, nós éramos distribuidores e revendedor ao mesmo tempo. Então, quando foi feita a cisão da empresa, meu ex-marido ficou com a parte do plano piloto e eu vim para a periferia, que é do Guará para trás. Entendi. Então, me ajudou muito, me deu muito apoio. E como realmente eu queria que meu negócio realmente fluísse e fosse um sucesso, como é hoje, que todo mundo, que é notório, né? Tá aí para ver. Dona Laura é a mais famosa aqui de Brasília. Pois é, então, eu tive muita dificuldade, né? Porque eu fazia tudo. Eu fazia o RH, eu fazia o contábil, eu fazia a parte comercial, eu desenvolvia tudo sozinha, numa lojinha de menos de 23 metros quadrados aqui no centro de Taguatinga. Mais uma lição aí agora, né? A questão da resiliência, né? Exatamente. Meio que começou tudo de novo. Recomecei tudo de novo, do zero. E outra coisa, Rafael, não tinha dinheiro para nada. Não me pergunte como é que eu fiz isso aqui, que eu também nem sei responder. De tanto que foi difícil, pela parte financeira e pelo desenrolar mesmo, né, das lojas, funcionário, essa coisa toda. Isso muito é difícil. aquela questão do avião, né? Quem vê o avião, quem está dentro do avião não vê que ele está a 800 km por hora. Exatamente. Mas ele está a 800 km por hora, né? Mas eu tive sempre muita força de vontade. E tem uma coisa que não me deixa, nenhum momento, eu não sou a pessoa que fico vendo você fazer. Quando você pensar, eu já fui e já voltei, tá? Já foi, né? Eu sei bem. Antecipação, né? Já fui, já voltei e põe na mesa para elas e diz, desse jeito aqui, tá assim, e a gente precisa desenvolver isso dessa forma e pronto, acabou. E aí, assim, dizem que puxar o tapete, todos nós temos as puxadas legal, né? Puxaram muito, de muitos lados, mas nunca deixei me abater em nenhum momento. Nem cair, né? Importante, porque na dificuldade é que nós enxergamos o nosso potencial. Exatamente. E a nossa força, né? Então, acredito que esse momento que a senhora passou, até contribuiu conosco aqui, foi um momento para recomeçar, como para muitos empresários e clientes da BWA que vão estar vendo esse podcast, e mostrar que a dificuldade que você passa hoje não significa o fim. Não. Mas um recomeço incrível. Recomeço, né? É um recomeço e tanto, né? Recomeço é uma oportunidade, um recomeço incrível para a sua história, né? Para a história do seu negócio. Olha só, são 48 anos e não é de voo de cruzeiro. Não. É de altos e baixos.
Mas de que- muita luta, né? Muito choro também, mas eu acho que tudo valeu a pena. E tudo vale a pena desde que você faz com Que força de fantástico. vontade, e o querer e com amor. Eu acho que é isso que importa. Muito bem. Arrepiou? Dona Laura, e assim, nos próximos anos, assim, Dona Laura, Aline, né? Eu acho que hoje já não é só a Dona Laura, né? Acho que já há um bom tempo já não é só a Dona Laura, né? Tem as 3 filhas ali também. Isso. O grupo ficou muito mais forte. Uma já era. Então, eu acho que o que vocês estão planejando para o futuro, assim, que vocês veem de crescimento, pensando em como que é hoje, onde vocês querem chegar, até passando, vocês podem passar um pouco como que é hoje, quantos funcionários você tem, a quantidade de lojas. Você pode passar uma visualização Sim, rápida para sim. gente? Então, desde essa história da Dona Laura, quando ela pegou e assumiu essa área daqui, começamos com 2 lojas. Minha mãe devia de ter o quê? Uns 10 funcionários? 20? Menos Uns 20. até? Uns 20. Não, porque eu já tinha 6 Né? lojas, eram uns 20. E mais ou aí menos. ela fez um crescimento gigantesco nessa área. Hoje nós temos 35 lojas, 500 funcionários. Estamos em expansão, né? A gente acabou de receber um repasse de uma área muito significativa aqui na área norte da cidade, aonde a gente está fazendo todo o desenvolvimento dela e ainda há prospecção de abertura de loja para o lado de lá. Estamos nos movimentando já para trazer uma nova loja sustentável, que é uma loja do grupo de container, onde ela é 100% produzida de materiais recicláveis, dos nossos produtos, inclusive. Estamos com uma projeção aí de um crescimento bem agressivo para os próximos 5 anos. E a BWA super nos dando um apoio para a gente chegar nesse número daqui para o futuro. Estamos construindo um futuro muito sólido, muito concreto, com o pé no chão, com esses tantos desafios que hoje a gente tem com o governo, com o funcionário, com indústria, né, como franqueado também. Mas vamos voar daqui para frente. Aqui é Show. só Continuar crescimento. voando, né? Continuar voando. Mais Aqui não trabalho para, pra não. gente, viu, Rafael? Vou dar Coisa trabalho, vou dar trabalho. Mas tem muita coisa para se viver, né? Muita mudança vem por aí. Eu acho que vale a pena realmente estar nesse patamar do Bote, que está sempre crescendo, e eu admiro muito a indústria, porque eles são 10. Legal. E na visão de vocês, assim, como empreendedor, a gente tem vários desafios, né? Eu falo que pessoas é desafio para todo mundo. Sim, O próprio produto, sim. né? Se faz, né? O produto é um desafio e a parte tributária também é. Mas hoje, assim, a parte que mais puxa de vocês, assim, que vocês acham que é mais trabalhoso para qualquer empreendedor, na opinião de vocês? Vou te dizer que essa reforma tributária, esse planejamento novo aí, é uma coisa que arrepia nossos cabelos. É o que está mais ardente hoje. Porque é o que manda, né? Porque é muito incógnita, né? A gente não sabe o que a gente pode esperar de um governo no próximo ano, a gente não sabe como as coisas vão funcionar. E essa falta de visão para a gente fazer um planejamento a longo prazo gera um impacto muito grande, muito significativo, se a gente não estiver bem estruturado para o nosso futuro, né? E aí, graças a Deus, a gente pode contar com a BWA fazendo esse processo junto conosco, de fazer esse desenho dar certo, onde a gente possa colocar dinheiro na mesa, onde a gente possa sustentar e perpetuar o nosso negócio. Isso bom. Né? De uma forma estabilizada, de uma forma que a gente consiga ter menos erros, porque errar todo mundo vai, né? Ninguém é perfeito nesse mundo, mas não é sobre saber tudo, mas sim errar menos. Né? Quando a gente erra menos, a gente consegue ganhar velocidade, consertar e ir para frente. E só erro inédito, né? Erro Pelo inédito amor de Deus, é inédito, porque essa reforma tributária é inédita também para nós, né? Nós vamos viver um novo país, uma nova era, né? Então, assim, grandes desafios virão. Então, tem que estar planejado, tem que estar seguro, tem que ter o pé no chão e fazer essa projeção com muita cautela. A gente está falando da maior mudança aí em 60 anos, né? Sim. Então, Com certeza. Esse aí fica para as meninas. Muito bom poder, né? E entender que estamos conectados, né? Sim. Então, se esse é um grande desafio, a solução é estar bem conectados, né? Com Sim. parceiros, né? Como vocês são para a BWA e a BWA
global é para vocês. Então, se a projeção é voar alto e alcançar bons resultados, né, ótimos resultados, então é com a BWA que nós fazemos esse traço juntamente com vocês, né? Acho que uma contabilidade estratégica é essencial Com certeza. para fazer com que os empreendedores alcancem seus objetivos. E eu acredito que é isso que a LLAL tem como raiz, né? Sim. Traçar o caminho para um objetivo que está desenhado aí na figura dessas 4 mulheres. Então, é importante estar conectado e nós já agradecemos aqui. E que bom que vocês estão com a gente. Isso daí. Nós já agradecemos a parceria de o quê? 1 ano de convivência, né? Sim. E de acompanhamento dos resultados de vocês. Claro. Eu tenho uma curiosidade, né? O que é que vocês têm achado da BWA Global nesse ano, né? Não sei se a gente está indo para o final aqui já, Rafa. Não. Não, tá de boa? Tá de boa? Mas eu queria Não. ouvir de vocês, assim... Só veio para nos acrescentar, realmente. Nós sabe? vemos uma história, Olha. Rony, de que a contabilidade da empresa, nós viemos com o mesmo contador há 40 anos, atendendo o grupo Natureza, depois houve a separação das sociedades, ele continua atendendo as 3 sociedades da empresa e atendendo minha mãe, né, o grupo LLAL. E por falta de sucessor, eles tiveram que encerrar as operações de contabilidade dele. Então, logo, eles não colocaram a faca no pescoço e falaram, olha só, a gente atende vocês até dezembro Foi isso. e se virem para arrumar outra contabilidade. A gente, oi, como assim, né? Mas Deus sabe de todas as coisas dele, é tão bom que nos enviou eu e a Alana para um evento em São Paulo, do qual eu conheci você e seu time todo lá, e tinham vários franqueados, e começaram a nos indicar, e eu olhei para a Alana, achei a solução. Nós vamos marcar reunião com eles. Cara, Carbonel, e a galera assinou embaixo, tamo junto, então vamos. E aí logo eu entrei em contato com vocês, e aí surgiu essa parceria, esse negócio. Achei engraçado, Aline, que foi assim... O encontro foi no evento, acho que 2 dias depois a reunião já estava acontecendo. No dia seguinte... Já estava aqui com o Rafael, com nossos sócios, e aconteceu. E acho que foi uma velocidade. Foi. Nem os contadores da gente acreditou. Ele falou, mas peraí, não era até o final do ano? Eu falei, não, meu querido. Olha, eu agora, tchau, então. Já que você está me dando a conta, eu vou dar antes para você. Né? Foi, olha só, E o acreditar faz a diferença, tá vendo? O isso. acreditar numa pessoa que vocês conheceram lá. Sim. Graças a Deus, né? Sim, porque a gente estava procurando e não achava ninguém aqui que realmente que a gente gostaria. E a sinergia, né? Eu acho que tem uma... chegar até a gente. Envolve muita coisa nisso, né? Então tem o nome, tem a reputação, tem a responsabilidade, tem a história, né? Tem amigos em comuns que vocês atendem, que nos dão boas recomendações, né? Então, assim, quando a gente conhece de fato o que a BWA hoje nos apresenta, o serviço, né? O acompanhamento, do qual a gente nunca teve isso em 40 anos. Ah, que fantástico. Muito bom. Então, assim, imaginar uma reunião de compliance mensal, não imagina. A gente sentava, ele chegava com os papéis aqui e reserva. Dona Laura, não pode ser. Pronto, vamos resolver. Entendeu? Vamos resolver. Então, assim, tivemos uma grande evolução nessa parceria. É muito gratificante a gente hoje ter uma maturidade de um nível de reunião igual nós tivemos há pouco tempo no período da manhã, né? Onde a gente de fato consegue ver os números da empresa, consegue de fato entender como está sendo feita a nossa contabilidade, onde de fato vocês conseguem dar embasamentos em decisões muito importantes na empresa. Com performance Com tributária. performance tributária, vez, botar dinheiro na mesa, né? Então, assim, a gente vê a disposição de sempre entregar mais para o cliente, né? E é sobre isso o mundo hoje. A gente precisa de estar à frente dos nossos negócios para ser sempre o melhor. É isso que nos mantém no topo, né? Nesse 1 ano, nós temos passado desde o momento de se conhecer lá em São Paulo, Sim. né? Do Denis Santini, Somos Multi, e dali nós conseguimos marcar a reunião e vocês já visualizaram, além dos clientes que nós já atendemos do Grupo Boticário, né? Franqueados do Grupo Boticário,
Então, vocês também começaram a experimentar a jornada BWA, né? Aquele diagnóstico Claro, que vocês foi. tiveram a E visão. a dona Laura falava assim, esse negócio vai dar certo, esse povo mora longe, esse negócio não tem escritório aqui. Eu falei, mãe, tem um escritório aqui. Não tem, não, eu preciso de ver, reunião online pra ela. Como assim? Quero ele aqui. Eu falei para ela, Quanto ruim, não vem com o Rafael aqui. Ela não sossegou. Eu quero ver esse povo. Eu quero pegar esse povo. para dar certo, a gente tem que realmente conhecer pessoas, Conhecer. né? É o tanto que faz a diferença esse relacionamento. Isso. Eu acho que isso faz a diferença entre quem está prestando um serviço e a gente que está ouvindo, Ah, para poder claro. melhorar, claro. Mudança está aí para a gente fazer exatamente isso. Que bom que vocês apareceram. Aí, Rony, tá vendo? Ai, de vocês, se vocês não tivessem vindo aqui, viu, Rafael? E como somos bem assistidos aqui, É. bem recepcionados, já Pão vou de marcar queijo, aqui bolo. mensalmente. A casa é de Nós vocês. somos assim, nós somos bem acolhidos por vocês e claro, a estratégia BWA da jornada é conhecer, é diagnóstico para mostrar os resultados que nós podemos gerar para vocês, se relacionar e acompanhar esse resultado Claro. acontecer. Isso. Essa jornada eu acredito que vocês estão vivendo com Sim. a BWA e pode ter certeza, vamos me ver mais vezes, hein, dona Laura? Com certeza. Aí, Dona mas Laura isso é gosta da visita. Mas eu acho que isso é do goiano. É. Eu apresentei um diagnóstico ontem em Goiânia Ah, e o cara ficou maluco pra fechar com a gente. Aí ele falou, não, mas eu vou fechar o planejamento e que dia que vocês vão estar com o escritório aqui pra gente fechar o... Falei, cara, vamos fechar aqui, já vai ser mais um cliente, a gente vai abrir um escritório em Goiânia também. aí, ó, prospecção. Arrasou, é isso aí, tá Mas- vendo? Mas, ô, Rafael, é tão bom a gente poder olhar nos olhos das Eu- pessoas, sabe? Porque tem um negócio chamado empatia, né? Com certeza. Eu acho que isso é super importante também no relacionamento profissional. Porque você consegue resolver as coisas com mais facilidade. Né? A presença da pessoa faz diferença. Não estou dizendo que não pode ser aí como um podcast online e dizendo lá no telefone que você tem que fazer. Não é a mesma coisa. Não é? E para mim não é. Então eu gosto disso. Eu gosto do... O meu apelido Poder. lá na BWA é carente, né? É, Ah, Eu gosto, nosso carente. cara, eu gosto da proximidade. Isso. Não, e é estratégico, né? Sim. A BWA, nós estamos com 482 colaboradores, né, dentro da nosso composto de conglomerado de empresa e de ecossistema. E, claro, nós temos que separar bem o que é relacionamento e o que é operacional, porque um não anda sem outro, né? Com certeza. Não adianta eu estar só no relacionamento e o nosso time não entregar o operacional, que é para que a gente possa analisar os números como nós analisamos no dia de hoje. Então, o relacionamento é super importante e ele abre portas Sim. que alguns resultados ou relatórios não abrem. Claro. Então, eu acho que o relacionamento é super importante de estar conectado com o seu ecossistema, porque não é só resultado, é a hombridade, é a parceria, é a É um conexão. né? conjunto de coisas, Muito né? Muito bom. Aline, e hoje essa questão da passagem de bastão, assim, né? Como é que funciona hoje a divisão entre vocês aqui? Com a Luana, né? E a sua mãe também. Mãe, Ela solta não larga o aqui, bastão, né? não, ela não quer largar, entendeu? Ela quer ficar aqui até o resto da vida dela. Mas existe alguma coisa de detalhe, sabe, Rafael? Que eu acho que no momento não dá para largar. Sabe? Entendi. Porque tem muita coisa ainda a ajustar. Então, no dia que eu falar assim. Não, mas eu nem não a vou gente quer mais- que ela largue, não, Pois é, tá bom? Mas é porque, na verdade, assim, ó, tem muita coisa que eu fico com elas para fazer e nem perturbo. Já resolvi, já fiz, já fui, já voltei e pronto. Que toda hora você ficar, Aline, vem aqui, ou a Lana vem aqui, fica difícil da Sua já gente. fez. É melhor você resolver, não é? Tem a independência Tem também de independência cada para uma, poder né? resolver, Mas né? foi uma construção. E aí, nisso, a gente trabalhou muito na governança familiar. Exatamente. Então, a gente teve o apoio das meninas da Family Advisory, que é uma empresa de São Paulo, a Mari. E durante 4 anos a gente fez toda essa estrutura, aonde a gente fez as divisões, aonde a gente fez os nossos acordos, tanto de família como de sócios. E para Colocando colocar regras, cada né? uma no seu lugar para que a gente construa um futuro promissor juntas, né? Para que o negócio não se acabe como empresas sócias familiares se acabam e a gente vê isso A acontecendo gente todo tá vendo isso na dia. Caô agora, né?
Né? Então, assim, e muitas outras empresas, né, que acabaram minha mãe, meu pai e minha tia. Separou meu pai e minha mãe. Ficou meu pai e minha tia. Separou minha tia com meu pai. Então, assim, a gente vê as empresas seminando, né, tomando outros rumos e nunca foi nosso propósito. E não é fácil. É muito desafiador ter essa troca de bastão, porque são outras gerações, né? É diferente de como ela começou lá no comecinho, em 79, para o ano que a gente vive hoje, com tanta informação, e tanta mudança. Tanta né? mudança, a velocidade do qual as coisas mudam. Então, assim, para ela, às vezes, eu entendo que ela não consegue entender e tá tudo bem, e a gente vai lá, ela me ensina Mas tem aqui, para fazer, né? me faz, Então, me ajuda no banco, me ajuda, eu ajudo, vamos acontecer, vamos fazer, vamos ensinar, e a força de vontade dela querer também aprender é ímpar, entendeu? Eu fico surpresa com a vontade que ela tem, mas foi uma passagem de bastão suave, né? Então, assim, cada uma foi mostrando o potencial e a segurança que tinha de tudo que ela ensinou para nós tomarmos conta, de ter responsabilidade de tomar conta de uma empresa desse tamanho, né? Então, isso você se adquire ao longo dos anos, né? Aprovando, tem que provar todo dia. Você vai provando todo dia, ó, tô fazendo certo, é assim, daqui, assina para mim, que tá bom, né? Então, é uma evolução. Para ela também entender que as coisas daqui para frente vão caminhar e que vai dar tudo certo e que a gente vai conseguir prosperar tudo que ela nos ensinou, né? Mas é um trabalho diário de ambas as partes. É da gente não querer que ela saia e dela também não querer sair. A gente foi até num congresso aqui que falava exatamente sobre isso, né? Que existem pessoas que não querem sair, tá tudo bem. Existem pessoas que querem sair, que tá tudo bem também. Mas tudo tem a sua hora, tudo tem o seu lugar. Então, assim, hoje ainda não é a hora dela sair, porque ela ama, ela gosta, ela vive disso, e eu tenho certeza que é isso que faz a máquina da cabeça dela girar e fazer toda essa movimentação da vida dela seja tão ativa, entendeu? Isso move ela, porque ela faz isso com amor. E assim, eu não imagino ela dentro de casa, ela vai deixar a gente louca. Época do Covid, ela quase deixou a gente louca, a gente tinha que prender ela na casa, porque ela queria pular o muro, porque ela não aguentava ficar quieta em casa. E ela quase adoeceu a gente, né? Eu disse, não dá para ficar mais dentro de casa. Ela pegava o carro e saía para ir para as lojas fazer as coisas. Mãe, volta, o povo tá morrendo na rua, a senhora não pode ficar aí, não. E ela, para trancar essa mulher, você tá doido. Mas foi só uma semana, tá? Aí depois eu disse, nós temos que ter planejamento para poder voltar para o meio da rua. Nem porque a gente vendia... Só tinha ela andando na rua da cidade. Estava lá, ó, com a banquinha na frente da loja e se virando para vender. E tinha que ser feito. Porque qual foi o impacto da pandemia para vocês? Olha, assustador. Foi assustador. Quem é que esperava? A gente acordou no outro dia fecha tudo. Parecia que a gente estava entrando numa guerra. E as meninas de loja, todo mundo apavorada, abaixa as portas. Gente, calma, não é assim. Não, abaixa a porta. Vamos desligar tudo direitinho. Organiza, com calma. Vamos ver o que o governo quase deixou a gente louco, que era assim, abre, fecha, abre, fecha. E a contabilidade? E a contabilidade que a gente sofreu, né? Cada hora, de hora em hora, era um boletim mudando o decreto. Muda o decreto aqui, põe de lá. Então, assim, foi terror e pânico. Tá? Acho que foi para todo mundo, né? Foi muito desafiador, foi muito mas vou falar que um dos maiores crescimentos da gente. Foi um dos nossos maiores crescimentos. Mais uma vez, as dificuldades e desafios se tornam impulsionadores dos nossos negócios. Essa confusão toda, entendeu? Porque era muito difícil de você entender que uma loja estava fechada, que eu precisava de ver. Interessante que é assim, ó, aquilo que foi falado aqui sobre a nossa operação sadia financeiramente. Sim. Então, a gente tinha, por exemplo, todo mundo que a gente conhecia de grandes empresas estava com problema de pagar funcionários. Aí eu sentei com a Aline e falei, Aline, a nossa sorte é que nós temos 6 meses para a gente pagar funcionários sem trabalhar. Eu falei, isso aqui é estrutura, minha filha, a gente precisa de ter isso dentro de uma empresa, né? Não é só você chegar e deixar a coisa acontecer, para consumir todo o resultado. Aquilo que não é seu, que é da empresa, entendeu? Então, essa estrutura sempre eu tive, sabe, Rafael? A gente sempre falou isso para os clientes, né? De questão de fluxo de caixa, etc. E nenhum cliente botava fé nisso, né? Até que precisou. É tanto que vocês viram o tanto de restaurantes que fecharam. Nossa, fechou durante a pandemia. Total, porque quase. nenhum restaurante trabalhava com caixa. Né? Era literalmente vendendo almoço para pagar a janta. Para até 6 meses. Se isso perdurar, nós temos estrutura para pagar todo mundo. Que a preocupação nossa é o fornecedor
e funcionário. Aluguéis, né? E o resto das despesas. Você precisava de ter dinheiro. E para isso a gente tinha, Rafael. Então, Legal. e nesse aspecto, eu sempre fui muito taxativa com a empresa. Deixar Aí, a e a empresa dona- redonda e sadia, né? E Olha o que a pronto. dona Laura, financeiramente. olha o que a dona Laura já montou, né? E ela nunca vendeu um curso. Isso. Não. E tanta gente que nunca fez nada na vida vendendo curso, né? Isso que me deixa irritado. Vou né? ganhar dinheiro com ela. O que você É, acha? dá Tô perdendo dinheiro? Tá perdendo Tô dinheiro. perdendo. viu? É pra investir em Verdade, você, viu? exatamente. Tá perdendo Já. dinheiro. Eu Dá- tô tendo uma aula. Eu agora. compraria esse curso na hora. Mas é falando sério mesmo. Tipo, a senhora meio que se programou para uma pandemia sem saber que ia ter. Saber, imagina. Mas essas coisas sempre existiu na minha empresa desde Esse que é um eu pilar, comecei. Para mim era fundamental. Eu precisava de ter o dinheiro realmente para poder pagar. Porque muitas pessoas não vê uma empresa crescer e que tem o lado financeiro né, bem alto e tudo mais, vê dinheiro rolar e tudo dizer, pô, posso gastar na hora que eu quiser, jogar fora. E a coisa não funciona assim. Né? Você tem realmente obrigações e responsabilidades a cumprir. Isso. Portanto, eu nunca fiz isso. E aqui é assim: pode. Se não pode, não pode. Até hoje é assim. Muito bem. Prego batido, ponta virada. Conta, vida. É o financeiro da empresa com o pé no chão. Né? Sim, Sem, apesar de estar voando, né? mas Em relação aos Pé no chão. resultados, Com mas segurança pé no máxima. chão, com segurança e equilíbrio nas contas. Então, isso é autossuficiente, isso é necessário para toda organização. A gente sempre fala, Goiânia né? costuma dizer que não pode escorregar, senão não levanta mais. Então, eu acho que isso é base de qualquer empreendimento que você vai fazer, que você vai tocar. Eu acho que a responsabilidade é muito grande em qualquer setor. Pode ser pequeno, pode ser grande, não importa. Faturamento é vaidade, né? E caixa é rei. E dinheiro não leva desaforo. Né? É desse jeito. Assim, eu não consigo deixar de levar para a parte da família, né? Porque depois que eu fui pai, tudo muda, né? Tudo muda. Tipo, hoje eu penso muito mais assim no que vai ser o futuro da minha filha do que às vezes no meu, né? Eu falo, cara, eu tô tão preocupado, elas têm 6 anos de idade. Júlia também, Júlia, Laura, Isadora. Então, eu acho que até muito melhor para a senhora, além de ver que a empresa deu muito certo, é ver que as suas filhas também deram certo, né? E isso é muito importante e é um orgulho realmente que eu tenho de ter as meninas comigo. Muito mesmo. Eu acho que representou tudo na minha vida, porque mexer com pessoas, você sabe a dificuldade que não é fácil para empresa nenhuma, cada dia está pior, entendeu? Eu acho que quando a gente abraça a nível de família, é muito importante. E dá para ver o orgulho delas também, quanto a Sim. senhora, né? Pois é. E isso é bíblico, muito né? bom. Honra pai e mãe, né? É muito bom. Eu acho que a maior honra é essa, né? De isso dar é- certo, né? Dá certo. E isso é muito difícil entre família, né? Porque você vê grandes famílias hoje a nível Brasil que não deram certo porque os filhos realmente acabaram com verdadeiras fortunas por aí. A gente vê isso aí toda hora, contar e tudo mais, né? É isso aí. Tudo bem. Que legal. Estamos com quanto tempo? Estamos sem o cronômetro hoje. Então podemos seguir, né? 1 hora? Nossa, o tempo voou, hein? Mas o papo é muito bom, né? Gente, assim, a gente está chegando ao fim, né? A gente pediu uma horinha de vocês aqui, que a gente sabe que é muito difícil, né? Mas vai ser uma aula para todo mundo que escutar. Pra gente aqui, então. Estou imerso aqui. Esse grupo fantástico. Agora, a gente também... A gente já gravou mais de 130 podcasts, né? Só que a grande maioria foram de empreendedores mais novos, né? A galera que está começando ali. A gente tinha... A gente gravou também com a galera das antigas aqui, Pizza César, né? Que é desde o iniciozinho de Brasília ali. E a gente também grava com pessoas que estão começando, né? Até para mostrar a diferença de um para o outro, né? Sim. Mas a gente trazia... O maior desafio foi a pandemia de todo mundo. Aí ela trouxe um desafio aqui de 94.
Isso. É outro game, né? Desafia horror, né? Porque todo mundo morrendo e a gente preocupado também que podia ir toda hora, que isso estava mesmo mexendo com a cabeça. Tanto é que um dia a Aline chegou lá na minha casa, virou, ela foi lá em cima, porque eu tenho um monte de casa separada, entendeu, Rafael? Aí eu cheguei lá, estava tossindo pra caramba. Ela disse, vamos fazer um teste de Covid? Eu falei, pra quê? Só estou tossindo, menina, não tem nada não. Aí fomos fazer o exame. Tudo. Aí eu falei, pronto, agora danou-se mesmo, né? Aí vamos ficar. Fui lá fechado. pegar ela, tá? Botar ela dentro do carro, porque ela não ia. Falei, não, eu só tô tossindo. E não tive nada, Rafael, graças a Deus. Graças. Ela, quando pegou o tossindo. Covid, pegou a família inteira. Aí a gente Todo mundo pegou, só ficou Júlia sem pegar e o Henrique. Não, a Júlia que passou pra gente. Foi, então, assim, isso era taxativo, né, gente? Não tinha como correr. Não tinha como ficar. Poderia se precaver, mas é algo que estava bem intrínseco por todo o mundo, né? Nem só do Brasil. Dona Laura, uma última pergunta aqui. Tem alguma coisa da história do grupo LLAL que a senhora ainda gostaria de contar, que não contou aqui ainda? Eu acho que o resultado é fantástico, né? Porque você imagina você recomeçar com 2 lojinhas, hoje você ter 35 lojas, com uma equipe, né, de colaboradores de 500 pessoas e 3 meninas dentro do empreendimento. Então, eu acho isso muito bom. Eu perpetuar isso até o final, onde que der, para mim ficar e elas continuarem. Né? Eu acho que esse é o maior orgulho que eu tenho. Mãe, você imaginou chegar aqui assim hoje? Você pensou em morrer? Eu não, então... Não, mas assim hoje, com essa estrutura enorme, gigantesca, quanto planejamento. Dia 1º de maio a gente estava trabalhando. Juntamos as 4, fizemos uma super reunião de 10h30 da manhã às 3 da tarde, com planejamento do nosso futuro. Sim, por que não? Ela falava as coisas e eu olhava para mim. Eu falei, Lana, ficou doida. Aí eu, mãe, você tá achando que a senhora tem quantos anos mais aí para viver? Eu não vou morrer, vocês vão. Eu falei, um dia eu vou. Mas um dia eu vou. Ela tá planejando o negócio. Tá viva, né? Tô viva, tô Rafael, o planejamento da vida dela, ela é 30 anos pra frente, tá? Rafael, eu toco. E ela falou que se a gente não fizer, ela vai vir puxar o pé de todo mundo. Já tá E outra coisa, eu não cuido só da parte, por exemplo, da construção da empresa, né? Das revitalizações, de acompanhar pessoas, prestadores de serviço, nada, não é só isso. Eu administro uma casa que é de festa, que era da minha mãe, ela faleceu, está lá com 25 hectares, onde eu vou botar uma fazenda de energia solar. Estou construindo 2 galpões que eu quero trocar minha empresa para dentro, mais perto da minha casa, e para poder, realmente, isso aqui não dá mais para poder a gente continuar. Então, eu toco tudo sozinha, está tudo perfeito, só falta levantar o galpão, mudar e pronto, acabou. Então, é assim, eu acho que essas coisas, se você tem saúde, se você tem predisposição para fazer, por que não? Você tem vai que ficar ter lá... um propósito. Não, né? tem que ter ter um a propósito. visão. E você tem que sonhar, rapaz. Você tem que sonhar, se depender se você vai morrer, você vai. Não, então me conta que tem mais sonho? Lógico, minha filha, tem um monte de coisa aí para ser feita. E hora que não tiver, vocês vão fazer. Que incrível. Oh, tá vendo? E eu que lute. Projetando, né? Projetando. Projetando. Tá Tá projetando, todo dia uma tá novidade seguindo, aqui. tá seguindo. Ela diz assim: você é louca. Porque eu falei: que louca coisa nenhuma. Está aí para poder. Você tem que acompanhar, tem que ver o que é o melhor. E o melhor, na oportunidade, está para todo mundo. Só não pega quem não quer. Isso. Né? Exato. Claro que uns têm mais sorte, outros têm menos, né? Que às vezes a pessoa não tem aquela... Às vezes a oportunidade não foi tão grande, vamos dizer assim. Mas a oportunidade bate na porta, né? Bate e você deixa passar. Exato. Porque você não está preparado às vezes, né? Até por falta de visão. Às vezes você não consegue nem enxergar um futuro promissor que aquilo ali pode te trazer de uma coisa tão... que a gente acha boba. Tem um né? livro... Tão pequena e não é. Tem um livro bem legal que fala sobre essa questão de sorte, né? Que é O Homem Mais Rico da Babilônia. E ele fala que, para ele, a sorte não existe. Ele fala a sorte de várias formas, né? Tem até gente que brincando ali na reunião deles, né? Que fala, cara, quer dizer que se eu for lá e ganhar 1 milhão no jogo, isso não é sorte? Cara, para você ganhar 1 milhão, olha quantas pessoas perderam, né? Não é?
Então, ou seja, quer dizer que a sorte é só para você, né? Isso aí é muito complexo, né? E questão de oportunidades que a gente vê. Eu acho que é questão de oportunidade, né? Querer E fazer. você está conectado com a oportunidade. Foi Pronto. assim que foi com o seu frasco de presente do seu perfume. Qual a sorte aí, né? Isso. Qual é só? E outra coisa, eu sempre me vejo assim, que realmente tudo tem que ter trabalho. Você não queira também tudo na mão Facilidades. com facilidade. Matou. Isso não existe. Quanto mais trabalha, mais sorte. Pronto. Não trabalha não para ver se a sorte vem. Né? Fica lá dormindo lá dentro de casa para ver se alguém vai bater na sua porta. Não vai Isso, poder não ver vai. isso. Não Não vai. vai. Então é isso. Muito bem. Gente, estamos chegando ao fim, né? Eu ia falar até para vocês deixarem algum recado, né? Que vocês acham. Já foram tantos, né? Tantos insights aqui. Mas tenta deixar aquele que a senhora falaria para. Vamos pegar mais pesado agora, né? Nem passou Cília, passou a netinha, né? O que a senhora vai falar para ela? É muito assim, legal pensar no futuro dos meninos, que é um casal, né? Eu espero, sinceramente, que eles dê continuidade dentro do processo do Boticário. Porque é muito importante para mim que eles dêem essa continuidade. Mas, para isso, a Aline tem que ajudar, Ilana tem que ajudar. Como ele disse, o que eu vou falar para os meus filhos daqui para frente? Mas precisa já de começar a elaborar projetos de sucessão para isso acontecer. Show. Para que eles estejam inseridos. Colocar os dois no na projeto. salinha aqui já. Mas eles amam. Isso. Henrique e Júlia vão para dentro de loja, monta loja, vai para o parque shopping, faz pacote. Então, assim, a gente já planta essa sementinha dentro deles todos os dias, sabe? Eu Seria saio excelente, né? Eu saio desse momento aqui com um projeto de vida, né? De realmente trazer as filhas, aos que nos cercam, Já que realmente é uma para empresa viver familiar, o exatamente. nosso negócio, entende? Porque assim é o legado. É o né? legado que vai É uma deixar. história que começou em 1979, né? E vai fluindo e vai seguindo. E é com a futura geração. É com as meninas que já estão dentro do negócio, com também dos netos, né? Exatamente. Já deixa seu recado também, Aline. Vamos lá. É uma construção, né? E assim, do jeito que a minha mãe fez conosco a vida inteira na nossa infância, era todo dia trazer um pouquinho do nosso negócio, da nossa empresa para dentro de casa, né? E eu acho que a gente acaba involuntariamente fazendo o mesmo percurso que ela sem ver, sem perceber. Trazendo os meninos para dentro da loja, trazendo Júlia para dentro da loja para o escritório, o Henrique também, né? Plantando a sementinha mesmo de o quão promissor é essa empresa, é essa marca. Olhar para frente para fazer 100 anos aqui, né? Quem sabe mais ainda, a gente já não vai estar aqui com 100 anos, né? Adoraria. Mas hoje a estimativa de vida é 100 anos. 100 anos. É. Nada de por fim, hein? Por você, né? Tá vendo? Bora morrer. Mas é isso, é plantar essa semente e mostrar a dignidade e a responsabilidade de um trabalho, o quão isso faz a gente ficar mais forte, mais maduro, mais persistente, resiliente, né? E conviver e prosperar um negócio da avó. Olha que orgulho. Cara, eu tomo conta do negócio da minha avó. Show. A geração para geração, né? Então, assim, eu acho que tem muita coisa ainda que vai rolar e quem sabe no próximo podcast a turminha já não vai estar Com aqui certeza. vamos. falando, Feedback, né? entendeu? Olha, já estamos no negócio, estamos cuidando, porque eles são desenrolados, entendeu? Isso. Então, assim, A tudo minha já vai dar no- orientações contábeis, tá? Pronto. É passando batom e vai para a loja e vamos ensinar, Show. né? Eu parabenizo, né? Já deixa o seu recado também, deixa eu ver, Rony. né? Já. Parabenizo, né, a dona Laura e as meninas por todo o braço de vocês, por todo o esforço. O que nós enxergamos nesse podcast é a evidência do que nós estamos vivendo nesse nosso relacionamento, né? Contabilidade e empresa. Um apetite. Sim. Há um apetite em cada uma de vocês de alcançar bons resultados, de serem geradores de resultados. Então, no braço contábil, Rafael, o que a gente mais vê é que a última linha ela tem que existir ali a análise, o controle financeiro do negócio,
como Dona Laura muito bem falou. Então, eu parabenizo vocês por toda a organização, né, por esse braço, né, forte que estar com vocês, nós nos conectamos e vamos crescer juntos, BWA como Grupo LLL, com cada mais resultado, com cada mais evidência. E independente do que há de vir, estamos conectados para mostrar para vocês o caminho certo, né? Se o que preocupa a Aline é reforma tributária, Tá resolvido. está resolvido. Vamos lá. O que está no nosso controle, pode ter certeza que nós estaremos mostrando o melhor caminho para vocês. Com certeza. Show. Me considero muito abençoado, né? E grato porque a gente participa da história de várias empresas, né? Acho que é o lindo da contabilidade, né? É tão bom a gente passar no shopping, né, cara? Meu cliente, né? Ou a gente tem vários clientes que começaram também, né? Diferente, começaram a história junto com a gente. Ó, aquele cliente começou comigo. Foi a gente que abriu esse primeiro CNPJ dele. Isso pra gente é muito bom. E eu gosto de conversar pra caramba, né? Então a gente participa da história de todo mundo, né? Exatamente. Então, muito legal. a gente brinca, né? Se você acha que tem problema porque tem problema em nenhuma empresa, imagine a gente, que cuida de várias. Não é? E Então, cada uma é diferente uma da outra, a visão é totalmente diferente. Mas isso é muito legal, né? Porque a gente meio que empreende junto, né? Querendo ou não, a gente faz quase um papel de um sócio. Claro. Né? E como a gente aprende, né, Rafael? Sim. Toda hora a gente está aprendendo. Sim. Isso é ótimo. E são essas histórias, assim, acho que é muito legal também para quem participa, né? Até parar um tempinho, relembrar de como que foi a história, que não foi fácil, né? Hoje a gente olha, a gente não vê o tanto que a gente já penou, né? Isso. Estamos no começo ainda, né, Rony? Isso. Então, a gente agradece muito, né, por esse espaço que vocês deram pra gente, para compartilhar esse curso, né, que dá para vender esse podcast aqui, que foi um curso pra gente. E já pensando nos próximos, né? Com os netos já. Quem sabe, né, Lavínia? Então, gente, muito obrigado. Mais uma vez. Rony vai gravar mais vezes agora com a gente, né? Gostei disso, viu? Estando com pessoas fantásticas e o que nós mais desejamos é sucesso, né? Exatamente. Para a nossa parceria, para a evolução de vocês, para a família de vocês, que nós estejamos aí com saúde sempre e focados nos nossos objetivos. E nós alcançaremos, né, Dona Laura? Se Deus quiser, né? E a gente também almeja a mesma coisa para vocês e que vocês estejam sempre presentes dentro da nossa empresa. Obrigada. Muito obrigado, Bacana gente. poder participar, dividir, trocar, né? Relembrar, como você disse, de histórias que massageiam o nosso ego, de lembrar de onde a gente veio, de onde a gente chegou e da onde nós vamos ainda chegar aqui no futuro junto com vocês, como parceiro do Grupo LLAL. Muito obrigada. Show de bola. Muito bom. Obrigado pela aula. Tchau, tchau. Agradecer. E Tchau, até a gente. próxima.